Fala aí, pessoal, tudo bem? Novamente aqui pela Igreja Sem Política e hoje para fazer uma manifestação a pedido de quem participa do movimento sobre o pronunciamento do pastor Henrique Vieira, que é da esquerda evangélica. Bem, então meu tema hoje é que é a esquerda evangélica e o candidato a deputado federal do PSOL pelo Rio de Janeiro, o pastor da Batista do Caminho e também filiado à Aliança das Batistas do Brasil e membro do CONIC, órgão ecumênico, inclusive, o pastor Henrique Vieira, o pastor político, né? Só que em vídeo aqui, ele quer ser um pastor político diferente do Malafaia. O que ele quer dizer aqui? Que em vídeo, pronunciando contra o Malafaia, ele se diz candidatar a deputado federal, mas licenciado do púlpito da igreja dele em respeito à consciência de seus irmãos, e repudia o Malafaia por usar a igreja dele como palanque eleitoral e igreja em comitê político pelo Bolsonaro, defendendo a liberdade de voto e uma igreja sem partido e autônoma do Estado, né? Mas vejam só, ele usa o título de pastor para fazer campanha eleitoral. Vamos lá. A estratégia desse cara é bem parecida com a teologia do Franklin Ferreira, que eu já expus aí, inclusive, nos canais. Ele que defende o papel do cristão na política como um agente de punição contra o mal, aquele dualismo, um militante da causa de Deus pela transformação de todas as esferas da sociedade. Ele defende que o cristão seja um servidor público, um agente social, né, das transformações, e também que o Estado poderia ser usado pelo cristão para refrear a injustiça, né? Só que esse pastor Henrique Vieira está dentro de uma versão esquerdista. Já o Franklin, ele defende uma visão republicana pela direita desse conceito, mas ambos, independentemente de ideologia política, são a favor de um ministério cristão político e ministério cristão do trabalho. Mas vejam só esse cara, né? A dissimulação desses políticos evangélicos. Além dele querer convencer, né, os seus fiéis, os seguidores, de que ele tem uma coisa diferente do Malafaia, porque é tudo a mesma coisa. Malafaia leva o Estado para dentro da igreja, mas ele leva a igreja para dentro do Estado. Seja como for, são duas bestas. Mas em compensação à ignorância desse cara aí, é isso aqui, que ele se contrapõe ao Malafaia pela questão da estratégia política. Mas em compensação, é um pastor que se diz cristão, que defende o ministério cristão político, tá? Defendendo um partido e uma ideologia partidária com agenda moral libertina e devassa, vamos se dizer, né? Esse cara é uma besta ao quadrado, porque a questão é que a direita ela usa o moralismo como estratégia política e a esquerda usa o quê? A esquerda usa a imoralidade. Vejam só vocês que a esquerda é zoofilia, a esquerda é pederastia, a esquerda é pedofilia, a esquerda é ecumenismo, liberação das drogas. Quem que está na esquerda? Traficantes. Quem que está na esquerda? Tudo aquilo que tem de imoralidade ou que seja devasso e imoral. E esse cara se julga cristão. E numa missão de representar Cristo como os demais da esquerda, dentro de uma pauta ideológica comunista, severa e imoral, libertina, como já disse aqui, devassa. E ele quer convencer os seus fiéis de que a parte moral da esquerda evangélica é o fato de não usar a igreja como palanque político, de dar aos seus fiéis a liberdade de voto por não influenciá-los, coisa que o PT nunca respeitou, que Lula nunca respeitou, que Dilma nunca respeitou, porque a igreja sempre foi usada por eles também, e continuam, obviamente, usando a igreja, mas não tão quanto a direita está usando agora. Então, é assustador a dissimulação desses caras, mas político é ser isso. Então, lembrando que no site ali igrejasempolitica.org nós temos levado exatamente ali os princípios hermenêuticos dessa questão. Convido vocês a entrarem no site e se orientarem, porque é um vídeo mais curto hoje aqui, mas a defesa é essa, que o princípio que Jesus instituiu ao cristão da sua relação com o Estado só leve esses dois aspectos, o dever moral, o que é certo e errado, e a questão do direito individual, porque isso é carta magna, que quer dizer que não precisa ser político nem fazer política para exercer ou reivindicar direito jurídico. Um abraço a vocês, vamos seguindo o que está acontecendo aí, é semana de eleição e a gente realmente já começa a sofrer de maneira antecipada por estas coisas aqui deploráveis. Um abraço a vocês, te vejo no próximo vídeo, seguimos aí as orientações
do nosso Senhor Jesus e obediência a Ele. Um abraço.